Boa noite, meus amores. Boa noite. Pedindo nesse momento a proteção divina sobre nós, todos encarnados e desencarnados aqui. E que Jesus, nesse momento, esteja nos envolvendo a todos, não só nós, mas os nossos irmãos na humanidade também. Todos os irmãos sofredores, né? Aqueles que se sentem sós, marginalizados, se sentem abandonados, mas não são por Deus, nem por Jesus, nem pela espiritualidade, né? Então hoje nós vamos fazer comentários sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, não é? Dentro desse capítulo tem os temas fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, tem a caridade material e a caridade moral, né, pela irmã Rosália, tem a beneficência, né, que realmente fala tudo sobre o assunto, sobre a piedade, e nós vamos estar comentando um tópico pequenininho, que é o 18, depois tem o 19, benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. O tópico que a gente vai trabalhar agora é os órfãos, tá? Esse assunto aí. Eu vou ler porque é pequeno e vale a pena, tá? Muito bem. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pai. Que a divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedida de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesse vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, que todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão de quem recebe, mas porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperasse? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que fazendo o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Ou seja, amando, amparando, socorrendo a esses sofredores. No caso, as crianças abandonadas, sem o carinho do pai e da mãe, esses órfãos, né, a que o Evangelho se dirige, nós estamos fazendo não só o bem para nós, mas o bem também para os nossos. Porque ao adquirirmos, né, mérito, nós, né, poderemos receber muitas benesses e também interceder pelos nossos, quando estiver em necessidade. Então, não que nós estejamos barganhando, mas é da lei, que cada um colhe aquilo que planta. E sabedores disso, nós precisamos de plantar a boa semente para colher frutos bons. Porque o mal, nós já devíamos estar enfastiados de plantar o mal, né? Nesse plano e em outros de onde nós viemos. Né? Há quantos séculos nós estamos aí fingindo que não vemos as dificuldades, sendo indiferentes à dor do próximo. Quando não podemos dizer, né? Quando nós mesmos não colaboramos com a dor e sofrimento dos nossos irmãos. Né? Então, nós precisamos. Quantas são as crianças nos países, Síria e outros países,
onde tem guerra civil constantemente, onde tem destruição, miséria, não é? Quantas crianças africanas estão sem nem água para beber, perderam famílias inteiras, né, nos fenômenos naturais ocorridos há bem pouco tempo. Então, meus irmãos, nós não podemos sair daqui correndo, pegar um avião lotado de coisas e levar para lá, porque a nossa condição financeira não nos permite isso, senão nós faríamos, porque é nosso dever. Mas nós temos um trunfo nas mãos, nós temos um poder enorme, que é o de gerar coisas boas aqui da nossa mente, e aquilo que a gente gera aqui, né, nós podemos colocar à disposição do nosso próximo. É amor, é sentimento, é piedade, é oração, é vibração, pedindo sempre a Deus que sustente esses coraçõezinhos que passam por essas duras provas, e que no meio onde eles estão, outras pessoas de corações generosos, elas sejam despertadas, né, para essa ajuda humanitária, né? Então, comecemos aí a refletir sobre os nossos irmãozinhos necessitados. E hoje nós não vamos contemporizar, porque de repente a gente pensa na casa espírita assim, nós não podemos mostrar imagem de dor e de sofrimento, não. Mesmo? Nós não podemos trazer essa lição não, que ela é muito forte. Mesmo? Não é? Então, nós sabemos que tem. E a gente se esquece. Um amigo meu falou assim, Nazaré, nós precisamos de quilos, de toneladas, de vídeos e de fotos de pessoas necessitadas para a gente tomar providência, porque senão a gente fica no canto da gente, no bem bom. A gente precisa, meus irmãos. Há pessoas que dizem assim, eu não vou no asilo não, porque eu não dou conta de ver aqueles velhinhos lá abandonados. Mas então quem vai? Se todo mundo pensa assim, quem visita eles? Eu não vou num abrigo de criança não, porque eu vou ficar muito penalizada, vou chorar, vou ficar com pena daquelas crianças. Vai, visita, cativa os corações. Vai lá levar amor toda semana, como se ele fosse seu sobrinho, seu afilhado que você vai na casa visitar. De repente, né, você resolve até trazer um daqueles para casa. Esse é o objetivo. Acolher os irmãos em humanidade. Jesus veio aqui pessoalmente ensinar isso, não é? Para nós. Então, olha lá como que esse espírito familiar, em 1860, deu essa mensagem. Meus amigos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na primeira infância. Como é triste, meus irmãos. A criancinha que já perde a mãe já logo no parto. Ela nem conheceu o leite materno, o calor do seio, do colo, daquela que o gerou. Essa carência fica, é uma prova para esse espírito. É muito custoso, é muito complicado, né? Então, a família precisa acolher essas crianças e amá-las muitíssimo. E fazer tudo para conduzir essas crianças no caminho do bem, não é? Então, quantas criancinhas dessa tem pelo mundo afora, pela nossa cidade? Crianças da guerra, olha aqui, ó. Morre às vezes, família inteira, ela fica ali semanas sem comer, deitada no meio dos escombros, fétida, urinada, cheia de mosquito, de fezes, e não tem quem as acuda, porque as pessoas estão todas escondidas. De repente ela está em algum lugar, ela vai ficar ali até perder a sua própria vida. Mas ela não está esquecida, porque o Pai vela por ela. Jesus, a espiritualidade vela por essas crianças, não é? E as nossas orações enquanto cristãos, que nós dizemos ser espíritas cristãos, nós devemos nas nossas orações diárias colocar esses infantes sofridos nas nossas vibrações diárias. Assim como nós gostaríamos que o nosso filhinho, o nosso netinho fosse tratado, que esses irmãozinhos também possam ser lá onde mesmo
eles estão, né, meus irmãos? Então, essa primeira fala aí, ela vem para mexer com a nossa consciência, para mexer com o nosso sentimento, meus irmãos, para que a gente esteja mobilizando através de Twitter, WhatsApp, LinkedIn, todas as redes sociais que nós conhecermos, nós estarmos mobilizando grupos de oração, de vibração para essas criancinhas, meus irmãos. Estarmos desdobrados enquanto o corpo dorme, em espírito junto a elas, levando o amparo, a proteção, a luz, o esclarecimento, a evangelização, o carinho, tá? Então, ele continua lá, que divina caridade é ajudar uma pobre pequena criatura abandonada, impedindo de sofrer fome e frio, conduzir sua alma a fim de que ela não se perca no vício. Muitas vezes falece a mãe, né? E o pai também desorienta e se aparta e abandona. Ele não tem a mãe e não tem o pai. Muitas vezes pode ter um acidente, a criancinha perder pai e mãe. Ela vai depender dos tios, vai depender de avós. Quantas crianças encarnadas aqui no Nordeste brasileiro, ou mesmo aqui em Minas, em qualquer lugar do Brasil, que tem problemas, grandes deficiências, né? Problema encefálico, hidrocefalia, ou então causados por aquele mosquito, né? E que eles vêm com a região aqui da cabeça com deformidades. Microcefalia. Microcefalia. De repente, meus irmãos, até os pais não querem aquelas crianças porque estão daquele jeito. Pode acontecer. Não são todos, não. Que dia eu estava vendo, né? Uma tia assumiu a sobrinha que nasceu com microcefalia, abandonada. Entendeu? Ou seja, órfãos de pais vivos. Porque tem os de pais falecidos e tem os órfãos de pais vivos também. Nos lares. Os lares estão cheios. Ou às vezes, né, dentro de nossas próprias casas, os nossos filhos estão órfãos. Estão lá dando arroz, feijão, mandando ele para a escola buscar a instrução, né? Mas eles estão lá órfãos de pais vivos. Não tem pai presente, não tem com quem conversa, não tem quem troca uma ideia, não tem um conselho. Ele carrega problemas internos gravíssimos, né? E de repente nem aguenta a situação. E quantas crianças, 10, 12, 13 anos aí, estão, né, tirando sua própria vida porque são órfãos de pais vivos, mas estão abandonados. Não é assim? Então a dor deles é muito grande. Qual que é o dia, né, escolhido, né, para a adoção da criança, para fazer essa sensibilização das pessoas para adotar essas crianças, meus irmãos, em necessidade, né? Dia 25 de maio. Mas é só no dia 25 de maio que nós temos que ir lá, colar figurinha, pregar no Face, no Twitter, no Zap, mandar para as pessoas. É muito legal participar dessa campanha no dia, mas nós deveríamos estar fazendo isso o tempo todo, indicando até endereços de onde tem os lares que abrigam essas crianças que estão para adoção, e há até grupos de apoio, não é, aos pais que adotam crianças. Aqui em Berlândia tem, né? Ali mesmo no Campo Santa Mônica, ali tem um que a gente conhece. Então, gente, quem estende a mão a uma criança abandonada agrada a Deus, pois ele compreende e pratica a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? Lei de amor. De amor. Essa é a lei maior.
que deve nos dirigir, meus irmãos. Tá? Então, a gente precisa de parar, refletir. Peraí, eu estou no planeta Terra. Esse planeta tem muitos problemas. Eu não vou resolver todos os problemas, mas eu posso fazer a diferença nesse planeta. Mentalmente, energeticamente, através da oração e através das campanhas que eu faço para sensibilizar corações pelo mundo afora. Não é assim? Tem um movimento que começou pequenininho, cresceu e está enorme, que é aquele movimento Pessoal Sem Fronteiras, né? Então, quer dizer, há grupos que trabalham aqui em Uberlândia, eu tenho uma amiga que trabalha lá, não é? Que confeccionam roupas para mandar, né? Para as necessidades. De repente alguém sabe costurar, sabe fazer tricô, sapatinho, blusinha, um pulloverzinho, pijaminhas, ou nem vai lá para fazer. Faz nas suas próprias casas e leva. Eu conheço uma senhora, hoje ela deve estar mais ou menos com quase 80 anos. Já tem uns 2 anos ou mais que eu não a vejo, não encontro mais com ela. Mas há décadas que ela tem a proposta de não dormir em 24 horas sem confeccionar um parzinho de sapato de lã. Então é um por dia, meus irmãos. Agora pensa ao longo de décadas, 30, 40 anos, quantos parzinhos de sapato, e ela nunca deixou de fazer um parzinho de sapatinho por dia, para aquecer os pezinhos daquelas criancinhas necessitadas. Olha só. Estão entendendo que através de pequeninas ações que nós vamos ajudando esses serzinhos aí? Quantas crianças, meus irmãos, estão vindo agora em adolescência? Vocês têm reparado isso? Adolescentes agora os espíritos estão aproveitando. Estão vindo, porque os adultos não querem. É um, no máximo 2 e fechou. Então eles estão vindo nas jovenzinhas, nos adolescentes. Né? Nem sempre o pai assume junto com a mãe. Não é? E o que nós podemos fazer para ajudar nesse caso? Nós podemos ajudar num enxoval. Nós podemos ajudar num leite, arrumando alguém que saiba de um emprego para aquele jovem. Né, ensinando alguma coisa para aquela jovem fazer, para ela ganhar o seu próprio sustento, para ela ter condições de alimentar seu filhinho. É um espírito que chega aqui com a necessidade de crescer, de progredir, de estudar, de evangelizar, meus irmãos. Como nós chegamos aqui e alguém nos acolheu, nossos pais nos acolheram, fizeram tudo por nós. Eles estão chegando agora. E essas jovenzinhas não estão engravidando nem de um só, não. Estão vindo gêmeo, trigêmeo. Já vem 2, 3 de uma vez. Porque se não for assim, depois do primeiro ninguém quer mais. Então já está vindo de 2, 3 para poder aproveitar a viagem. Não é assim? E nós temos que mobilizar, meus irmãos. Arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para poder ajudar. Dá uma olhadinha naquela estatística ali, ó, da Organização Mundial da Saúde. Olha lá, 80 mil crianças são abandonadas nas ruas do Brasil. Não é dos Estados Unidos. E nem da Venezuela. É aqui, no Brasil, tá? Acredita-se que cerca de 8 milhões de crianças, né, estão assim, na mais completa, assim, quantos não morrem por conta disso, né? 2 milhões vivendo nas ruas sujeitos a prostituição, drogas e pequenos furtos. Viu lá atrás o Espírito na leitura, dizendo, né? Pegar a criança e encaminhar no caminho do bem. Muitos, né? Começa com pequenos furtos para poder comer,
para ganhar dinheiro leva alguma coisa ilícita e etc e tal, e se tornam marginais. E aí, de repente, nós cristãos, os religiosos, né, a gente critica e de repente acha até que tinha que ter pena de morte ou prisão perpétua para eles. Mas nós viemos fazendo uma análise da vida desse indivíduo, de como ele chegou, desde o momento que ele encarnou, que ele portou aqui no planeta Terra, como que foi a vida dele? O que ele teve de amparo, de esclarecimento, de proteção, de evangelização? Quais foram os exemplos que ele teve? Onde ele foi acolhido? Foi acolhido na rua? Então, meus irmãos, nós precisamos de orar demais, tá? Me desculpa se eu estou pegando pesado. Eu estou pegando pesado? Eu estou falando a verdade. É a nossa realidade. Né? Então, nós precisamos de ter atitude. Olha, Léo, pode ser que muitas vezes que a criança socorrida nos foi querida em outra encarnação. Os próprios filhos adotivos são nesse caso aí, ó. Os próprios filhos adotivos são este caso. São crianças que nós abandonamos no ano passado. São crianças também que fizeram por merecer, né, essa situação também. Porque cada um tem a prova que precisa para poder se depurar. Mas isso não impede de forma alguma que a gente seja amoroso, terno, fraterno, solidário, consciente do dever que a gente precisa de ter. Não é? Então a família é um grupo de espíritos comprometidos em si, meus irmãos, pelo amor ou pelas faltas cometidas anteriormente. Não existe erro e não existe acaso. Não é? Então, felizes são aqueles que abrigam em suas casas esses seres, esses espíritos, cuidam deles, dão orientação, dão a instrução, dão a evangelização, dão o exemplo, e aquelas pessoas se tornam verdadeiros homens e mulheres de bem. Que de repente vai até cuidar de nós lá no nosso velhice. De repente, né, a gente sabe que tem casos verídicos aí, tem até música que fala sobre isso, retratando isso, né? A pessoa teve lá vários filhos, 5, 6 filhos, formou eles, fez tudo por eles, mas quem voltou para poder dar o apoio, o amor, o carinho na velhice, de repente nem são os filhos consanguíneos que fazem isso. São aqueles filhos, né, que chegaram no lar e que eles é que vão ficar ali. Então, o que dita isso, meus irmãos, são as afinidades espirituais. De repente, um filho, né, consanguíneo, nós não temos tanta ligação espiritual, afinidades. Por isso que acontece esse tipo de coisa. Às vezes, um descuido de um filho em relação ao pai, bem na sua velhice, no momento que ele precisa. Né? Todo ser que sofre, meus irmãos, é nosso irmão. Todo ser que sofre. Quantas pessoas são obrigadas, crianças, jovens, são obrigadas a prostituir para poder alimentar durante o dia? É sofrido, é doloroso. São filhos de Deus, são irmãos nossos. Não é? Ele tem direito à vossa caridade, o irmão falando na leitura do Evangelho. Mas não a caridade que fere o coração. Ele precisa de amor mesmo. É de um abraço, é de uma palavra, de orientação. De repente, a gente precisa fazer isso até para um filho do vizinho. Não precisa nem ser longe. Você sabe que tem uma família que é complicada, envolvida com droga, com alcoolismo, que tem violência dentro de casa, a criança vive mais na rua. Você está por ali, está vendo, está observando. Qual que é o nosso dever moral perante ela? Primeiro, de orar demais para ela. Segundo, não lhe custa nada dar uma comida, matar a fome, né? Não lhe custa nada fazer algo para ajudar. De repente, conversar com ela, dar um bom conselho para ela. De repente, até ensinar algo de profissional para ela, arrumar um recurso. Pessoas
que colaboram para ela, por alguma coisa. Nós, meus irmãos, enquanto cristãos, nós estamos muito devagar no planeta Terra. Me perdoe, nós estamos devagar. Nós estamos devagarinho. Muitas vezes a gente sabe que crianças estão sendo abusadas e a gente não toma atitude. Crianças estão sendo espancadas e a gente não toma atitude. Mas como assim? Jesus veio aqui, pôs a cara dele a tapa, pôs o corpo dele no madeiro, foi crucificado e falou o que deveria falar para ajudar a humanidade sofrida. E nós seremos cobrados por aquilo que nós sabemos que devemos fazer e não estamos fazendo. Não é? Então, é muito complicado. Então, olha aqui, ó. A orfandade de pais vivos, como eu disse aquela hora, ó, no nascimento biológico ocorre separação física entre a mãe e o bebê. Porém, somente a ligação afetiva, íntima entre os dois é o que legitimará de fato a filiação para a vida inteira dele. Entendeu? São os laços ternos de carinho, de amor puro e verdadeiro, de compromisso, de responsabilidade, é que vai definir se nós somos pais de alguém ou não. Então, essa frase aqui, ela dá uma doída no coração da gente. Quando eu li ela, eu falei, meu Deus. Né? Se não adota, pode ajudar de várias formas, se a gente não adota. Quantas campanhas para os irmãos da Síria, as criancinhas da Síria, lá da África, a gente vê isso no Face o tempo todo, não é? Eu não posso contribuir com dinheiro, mas eu posso divulgar, porque essas coisas vão chegando nas pessoas numa velocidade muito grande. E tem muita gente que tem condições financeiras e tem um coração generoso, entendeu? Que chega a oportunidade para ele ajudar e ele ajuda lá. E mais com as nossas orações, Deus vai fazendo o resto, meus irmãos. Deus vai fazendo o resto. Então, caridade é doar o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa paciência para esses deserdados de pais. Não é? O carinho dos pais que não vão faltar para esses serizinhos. E nem o de Deus, o de Jesus, e nem o da espiritualidade maior. Não é? Mas Jesus conta com cada um que se diz cristão, não importa de que religião for. E também com mesmo aqueles que se dizem ateus, que não têm religião, que são generosos. Jesus conta com todos nós para esse trabalho. Esse trabalho não é fácil. Esse trabalho não é fácil. Né? De repente a gente vê na doutrina espírita um trabalho tão grandioso como a evangelização, não é? Ser tratado como se fosse um ritual. É preciso ter evangelização, eu coloco lá, a tia vai ficar em determinado local e ora 30, 40 minutos, meia hora ou uma hora lá, né? Assim, não há um investimento enorme, grande, né? Porque nós esquecemos que aquele menino que está ali é um espírito imortal passando pelas nossas mãos. E aquilo que for implantado no coração dele, plantado no coração dele, desperto, desabrochado no coração dele, vai fazer com que aquele indivíduo cresça, se reerga, se fortaleça espiritualmente, e ele venha ser um cidadão de bem, ele vai ter força para lutar contra as mazelas internas, e ele vai triunfar. A família que cuidou disso vai estar feliz, a casa espírita que contribuiu para isso vai estar feliz. As pessoas no entorno que ajudou isso acontecer vão estar todas felizes porque cumpriram bem o seu papel, a sua lição. Não é? Então nós precisamos ser os religiosos que não apenas dê as coisas materiais
para as pessoas, mas que a gente ajude a formação do caráter desses serzinhos. Ensinar que tem um Deus que ama ele, que é o nosso Pai. E que esse Deus não desampara a gente nas dificuldades. Que ele vai ter tormentos, que ele vai ser criticado, que ele vai passar por dificuldades, mas que ele mantenha a fé firme, que Deus não vai desampará-lo e sempre vai encaminhar pessoas boas no caminho dele para ajudá-lo. Quantas pessoas fugiriam do suicídio se descobrisse isso? Mas sim, é complicado. Posso dar um? Falei. Teve uma época quando nós abrimos lá o centro na Pai Maravilha, que era no início de um bairro muito pobre, e deu uns 100 meninos lá para evangelizar. Numa sala só? Não, tinha mais de uns 3 ou 4 salas. Tá. E aí nenhum evangelizador queria ficar. Aí a gente pediu uma reunião mediúnica para eles sofrerem diz o seguinte: se vocês conseguirem que aquelas meninas não cresçam para a prostituição, se vocês conseguirem que aqueles meninos não vá para o tráfico, né? Não vai ser consumidor de drogas, vocês cumpriram com o papel, né? Então, de repente, na evangelização, o povo quer transformar a criança do dia para a noite. Não é assim. É um trabalho de sementinha que você vai plantando, que vai, no decorrer do tempo, formar um caráter do homem de bem. Verdade, é isso mesmo. Cumprir o papel. Isso mesmo. Então, é isso. Outra coisa dentro desse assunto, muito obrigada pela participação, foi excelente esse exemplo, que esse é o nosso papel, é ajudar o outro a levantar, não é, o outro. A questão do preconceito, né? Nós não podemos ter preconceito por nada, nem se a criança tem defeitos físicos, ou por cor, ou porque ela tem um outro problema, ou alguma outra doença que ninguém percebe, mas ela traz nela internamente. Né? Há pessoas que adotam exclusivamente crianças, né? Com problemas, com grandes deficiências. A gente conheceu uma pessoa aqui em Uberlândia que teve mais ou menos uns 5 assim. Né? Então, tem pessoas que os escolhem. Porque esses, se alguém não tiver essa generosidade, não for lá, né? Porque é fácil também alguém ir lá escolher um menino do cabelinho cacheado, olhinho azul igual do Reinaldo ali, né? É muito fácil do que você pegar um bebê problema, algum bebê que tem uma deficiência, meus irmãos, né? Então, quando se trata de amor, de acolhimento, quando se trata de educar, de evangelizar, aliás, eu acho que preconceito não cabe dentro da palavra amor de forma alguma. Então, acolhei essas crianças, vamos ajudar a dar um futuro para elas. Nós não podemos deslocar e fazer isso a grandes distâncias, mas podemos fazer isso próximos a nós, na rua da nossa casa. Vamos chegar mais perto? Dentro da nossa própria família. Temos um familiar que é muito complicado, que tem problemas de envolvimento com coisas que não deve, não é? Que há crianças ali, vamos ajudar. Um tio, um avô, um primo. Vamos ajudar essa criança, vamos ajudar a encaminhar ela, dar um futuro para ela. Vamos livrar ela da violência. Vamos livrar ela dos absurdos que alguns adultos, né, têm feito por aí, né, meus irmãos? Então, as crianças, elas precisam da nossa proteção, né? Está acontecendo agora, meus irmãos, nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, está acontecendo, tá? A cada 15 segundos, uma criança é abusada no
nosso país. 15 segundos. Tá? E o número maior, né, de casos de abuso é dentro da própria família. Olha que horror que é isso. Né? A Bahia ocupa o 4º lugar no ranking da pedofilia. Né? Olha lá a quantidade de denúncias de pedofilia só em janeiro de 2010. Nós estamos em 2019. Isso aqui é porque são raras as pessoas que denunciam. Senão, esse montante aqui deveria ser quase que diariamente. 80% dos casos de abuso sexual são intrafamiliares, acontece dentro de casa. Você fala assim, ainda bem que eu não deixo meus filhos com ninguém, porque minha família está resguardada, né? Nós não podemos nem piscar também. Precisamos de ficar de olho em tudo. Se nas nossas não acontece isso, na casa das outras pessoas, né, de repente não é assim. Né? Então, é uma coisa preocupante. Para que nós precisamos de saber disso? Precisamos, meus irmãos, para tomar atitude. Se soubermos denunciar, não é pecado não. Pecado, entre aspas, omissão é a gente saber que está acontecendo alguma coisa e não tomarmos atitude, tá? Olha aqui. Criança abandonada, na sua curiosidade natural, sem estrutura familiar, é mais facilmente atraída pelas drogas, viciando-se e envolvendo-se nas suas consequências. Criança abandonada desenvolve esperteza, malícia e malandragem na luta pela sobrevivência, não se preocupando com valores morais considerados inadequados no meio onde ela vive. Quantos adultos infratores das leis humanas e divinas poderiam não existir se tivessem sido amparados na infância? Quão grande responsabilidade da sociedade como um todo na existência, né, de crianças que são abandonadas. Então, não é fácil. E olha o que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 27, 19, meus irmãos. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Então, ai de nós, se nós estivermos pervertendo o direito dos estrangeiros, que são também filhos, né? Que estão aí dentro dessa condição também e que precisam de abrigo, de proteção, das viúvas e dos órfãos. Ai de nós, né, meus irmãos? Continuando com ele. Criança abandonada, sem a proteção da família, é presa fácil de adultos inescrupulosos, que as usam para os seus próprios interesses. Criança abandonada encontra motivos para desenvolver ódio, rancor, inveja, tristeza, em relação aos homens e em relação à vida. Criança abandonada não tem parâmetro de uma estrutura familiar que facilite seu julgamento em relação aos fatos da vida e dos comportamentos dos humanos. Ou seja, ele não tem referência do que é bom, ruim, do que é certo, do que é errado. Criança abandonada desenvolve desconfiança em relação aos adultos, a vida que abafa aquela simplicidade e confiança que levou Jesus a dizer que os céus pertencem a quem a elas se assemelham. Deixai que venham minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A pureza de coração, não é? Ele também é nosso irmão, não é? Gente, se houvesse uma escala universal para medir o sofrimento no topo das angústias, né, desse terrível gráfico aqui estaria a dor dos pais e mães de filhos desaparecidos. Eu não poderia deixar, né, meus irmãos, eu já vi muitas mães dizer que a dor de perder um filho é enorme, mas ela prefere levar seu filho até a sepultura e saber que o corpo está ali, que seu espírito está com Deus, do que nunca mais ter notícia e saber como seu filho está sendo tratado. Essa dor aqui, ela supera a da perda dos filhos pela desencarnação, né?
dos quais não sabe rigorosamente nada, desde o dia que desapareceram, imediatamente seguido também dos pais que perderam a vida. Então, esses pais aqui, eles estão no topo. Se houvesse uma escala para medir dor, eles estariam lá, né? Então, a aprovação desses últimos aqui só se compara à realidade dos filhos de pai, dos órfãos de pai vivos. Olha como que é esse tipo de coisa aqui. Então, meus irmãos, hoje a gente está tendo aí, como eu disse lá atrás, a sociedade dos filhos órfãos. E a gente precisa ficar bem ligado quanto a isso, próximos a nós, dentro do nosso lar, com os nossos netos também. De repente até temos netos dentro dessa condição aí, né? Quando pais e mães abandonam suas responsabilidades, o que será dessa alma, desse espírito, né? Então, pior do que ser órfão de pais mortos é ser órfão de pais também vivos. É saber que o pai está vivo e não se importa com ele. Não dá a mínima atenção. Não põe no colo, não lê uma história, não está junto na dificuldade, não chora junto com o filho na hora da dificuldade. Isso causa uma dor muito grande, né, no filho. E nós precisamos de estar assim, ligados quanto a isso, né? Olha, em Goiânia houve um caso lá, né, da filha assassinada. Né? O pai de duas crianças mortas a tiros por um colega em uma escola de Goiânia disse ao Globo: não existe culpados neste momento. Olha a grandeza de espírito, de alma desse pai. Não existe culpados naquele momento. Entendeu? Nem aqueles que tiraram a vida daqueles outros lá, dos filhos dele. Como que ele ia culpar aquela outra criança? Como que você culpa ela? O que gerou aquele comportamento? Então, está faltando à nossa sociedade ensinar a criança hoje o valor do amor ao próximo, o respeito que eu quero ter, o carinho, a consideração. Eu tenho que fazer isso para o outro lado, né? Os pais não dão mais atenção aos filhos dentro de casa. Não estamos generalizando, porque o Kardec diz que generalizar é o primeiro passo para o erro. Quando nós falamos nesses pais, nós não estamos generalizando e fazendo uma fala como se ninguém cuidasse dos filhos. Não é isso, né? Então a cidade, ela vai se transformando num lugar de filhos fracos emocionalmente, que não podem ser contrariados, não dão conta de ser contrariados, que querem ser satisfeitos o tempo todo e quando estão insatisfeitos, se rebelam, se enlouquecem e cometem desatinos. As nossas criancinhas, elas estão precisando urgentemente de aprender que aqui na Terra é uma oficina de trabalho, é uma escola, é um pronto-socorro, mas que aqui tem problemas, tem dor, tem sofrimento e que nós seremos felizes se superarmos tudo isso, nos fortalecendo uns aos outros, tá, meus irmãos? Então, quando junto aos filhos, né, hoje em dia a gente vê, né? Não é mesmo? Teve uma foto que eu vi que a mãe colocou o filho no chão, assim, ó, no terminal, ou no aeroporto, não sei, para poder ficar lá, porque o filho no colo estava atrapalhando alguma coisa, né? Foi com um paninho, né? E põe lá. Coloca o paninho lá, coloca no chão duro, lá no forrinho, né? Deixa a criança lá. Ou então ali, ó. Né? Por que ela chora? Ah, mas ela está alimentada. Ah, mas ela não está com dor. Mas é só por isso que criança chora? De repente aquela criança, ela está sendo amedrontada. De repente ela está sendo assediada por algum espírito. De repente ela vê alguma coisa que assusta. Né? Então, a gente só supre o material e acha que o espírito não tem necessidade, né, meus irmãos? Então é isso aí. Eu fiz a pesquisa no Evangelho segundo o Espiritismo, simplesinho,
E a ajuda, né, da internet também, as ilustrações são todas de lá, algumas frases e tudo, meus irmãos. Essa conversa é longa e ela é profunda, meus amigos. E além de tudo, ela é doída, ela dói, ela incomoda. É uma conversa que incomoda. Eu sei disso. Que os irmãos me perdoem, os que vão me ver, me ouvir, me assistir, os que estão aqui, os desencarnados também. Mas não dá para contemporizar. O Evangelho está ali para isso. Né? E capítulo 13 é um dos menos lidos por nós, estudado com mais profundidade e refletido mais profundamente. Então, o nosso intuito de trazer o Evangelho nessa fala, nesse tópico, é realmente para mexer com a gente mesmo, para chacoalhar, né? Para que a gente se lembre disso nas orações diárias, nos nossos pensamentos enquanto estamos trabalhando, nos lembrarmos das crianças, dos órfãos de pais vivos, dos órfãos de pais desencarnados, dos filhos desaparecidos, roubados de suas mães, dessas famílias todas em sofrimento. Lembrar de todos esses irmãos, lembrar que eles também são nossos irmãos e que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Vocês fiquem com Deus.